mudança de Caçapava foi para lá. Que legal, que Sim. legal. E aí você é psicóloga de formação. Sim, eu tenho 30 anos já de formação. 30 anos, mas paralelamente à minha formação, eu sempre me interessei por questões espirituais. Porque eu sempre entendi, eu, por exemplo, me considerava um caso perdido, Tatiana. É mesmo? Sim, Por quê? um caso perdido. Porque você viu que, né, a Tatiana está me vendo aqui pessoalmente, eu tenho 1,80 m, né? Que foi a primeira coisa que eu falei, que legal, você é alta, porque a maioria, eu que sofro da maioria. Vou encontrar alguém alta também. Então, mas você sabe o que é interessante? Eu agora com 53 anos, você falou isso, para mim é tudo bem. Mas quando eu tinha 15, todo mundo também falava isso. E para mim isso acabava comigo. É mesmo? Eu não gostava da minha altura. Que loucura. Eu tinha 50 quilos, né? Então eu era... Eu também. tinha 50... Pau de vira-tripa, é o que o pessoal me chamava. Olivia Palito, exatamente. Sim. Sofri bullying também. Então, assim, eu tinha uma fobia social bastante grave. Nossa. Eu tinha um fechamento, assim. Então, se eu fosse falar com uma pessoa, eu já suava frio. Quanto mais me expor, não tinha a menor condição. E você, loira, do olho azul ou verde, não sei, bonita, alta. Imagina. Então, olha pra você ver, né? Como a gente tem complexos por coisas que outras pessoas falavam, nossa, adoraria ser alta que nem ela. E você? Mas agora você pegou um ponto que eu já quero pegar, a questão espiritual. Pegue. Porque, assim, a mente, ela não tem... A mente, ela tem... Ó, o ego, o nosso ego, porque todo mundo fala ego, ego, ego. O que é ego, na verdade? Ego é assim, quando a gente nasce no meio dos adultos. A gente é pequenininho e já nasce no meio dos adultos. Os adultos já têm as ideias deles. E eles só vão implantar as ideias deles em nós. E agora programar tá em alta, né? Eles programam a gente. Exatamente, eles programam a gente. Então, é isso que é o nosso ego, na verdade. O ego é uma falsa identidade que a gente cria para dar conta de conviver com os adultos. A gente vai criando uma persona. Tanto que o bebê, ele não tem uma persona. E nem a gente criaram pra gente o que a gente é. E a gente aceitou como verdade. Exatamente, isso que é o ego. Né? Então, a nossa cultura, as pessoas em volta, elas dizem coisas a nosso respeito. Eu, por exemplo, eu nasci numa família de pessoas muito morenas, então isso não era muito legal. Sabe, eu me sentia muito diferente. Entendi. Olha como é que é a cabeça do ser humano. Você está falando que é legal eu ser loira do olho claro. Porém, na minha cabeça de criança, eu era errada. Porque eu olhava para as pessoas, né? O apelido do meu irmão, por exemplo, é Negão. Tão moreno que ele é. Nossa. A minha irmã, ela tem o cabelo como o seu, assim, liso, assim, mas ela é mais morena que você. Morena então, chegou até a pensar que, tipo, sou dotada. A cabeça humana, né? A cabeça, né? As ideias, né? É assim que a gente vai formando a nossa mente, porque a mente mente, né? Mente. Ou seja, Sim. a mente, ela equivale ao ego. Sim. Né? A mente é o mesmo ego, ou seja, a gente tem um monte de ideias que não são as originais nossas, porque nós, então, nascemos, né, em uma folha em branco, entre aspas, vão nos dizendo como nós deveríamos ser, ou que nós somos certos, que nós somos errados. Nós pegamos tudo aquilo como sendo uma verdade, criamos uma identidade para viver essa farsa que é o mundo, né? Porque daí o que acontece? Tá todo mundo inseguro, mas ninguém fala. Porque assim, Instagram, todo mundo lindo. Eu tô me achando uma merdinha, você tá se achando uma merdinha, tá todo mundo se achando uma merdinha. A gente vai maquiando essa merdinha, mas ninguém fala sobre isso, claramente. Então fica velado, cada um com a sua dor. Porque assim, você já ouviu aquela história da roupa nova do imperador? Não. A questão do ego, ela põe a gente na questão da roupa nova do imperador. Então conta-se que o imperador, ele era muito vaidoso. Aí surgiram 2 charlatões lá no reino do imperador e falaram assim: imperador, nós sabemos que vai haver um cortejo e nós queremos deixar o senhor o homem mais chique do universo nesse cortejo. E aí eles pediram para o rei pedras preciosas e fios de ouro. E eles se enfiaram lá num quartinho e falaram que estavam tecendo uma roupa mágica para o rei participar do cortejo. E eles anunciaram, botaram assim nos 4 ventos o anúncio. Só quem enxerga essa roupa são as pessoas muito sábias. Aí o rei, ele ia lá experimentar, ele estava só de cirola. Ele ia experimentar a roupa e não via. E não via nada, mas ele não podia falar. Claro, ele é o rei.
Porque como é que ele ia falar que ele não era sábio? Como é que ele ia declarar isso? Então ele ficava calado e dizia, é fenomenal, vocês são dois gênios. Aí, para tirar a dúvida, assim, lá na dúvida, a cabeça do imperador, ele pensou assim, eu vou chamar uns homens importantes aqui, que são mais íntimos meus, para eles verem a roupa, para ver se eles enxergam, porque, né, eu estou numa saia justa, eu não posso falar que eu não enxergo. Aí trouxe, né, pessoas importantes, homens importantes também, amigos dele, assim, né, mais próximos. Aí eles falavam, que roupa incrível, é impressionante, você vai fazer muito sucesso no cortejo. E foi assim que o rei apareceu no cortejo de Cirola. Né? Aí, no meio do cortejo, né, e todo mundo aquela coisa, né, de, o rei vai vir com uma roupa muito especial no cortejo, toda a população já esperando. Só alguns tinham visto e não tinham visto nada, porque na verdade não tinha roupa nenhuma. Eles, na verdade, tinham roubado as pedras preciosas, né, todas. E aí o rei, lá no meio do cortejo, peladão, uma criança berrou, o rei está pelado, o rei está de cirola. Uma criança. E aí cai-se por terra tudo que foi falado. Então, aí entra a questão de que nós temos que ter um coração de criança. Porque se nós tivéssemos, nós podíamos retomar quem nós somos, né? Antes da nossa egoificação, das máscaras. Egoificação, eu nunca tinha ouvido essa palavra e ela faz todo sentido. Sim, a gente vai sendo egoificado, a gente vai pegando a cara da sociedade e vai virando uma coisa que a gente não é, na essência. E a criança falou uma coisa interessante. A criança, além de ser sábia por natureza, então, se realmente essa história fosse verdade, a criança iria ver, porque ela tem uma sabedoria, né, sim, espiritual. E, além de tudo, ela foi a única corajosa, livre de rabo preso, de ego, de blá, 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 para falar o que ela realmente enxergou que é. Exatamente. Porque ninguém botou isso na cabeça dela. Porque como assim, eu tô vendo que não tem... Né? Então e aí diz na Bíblia, né? Sobre o reino das... O reino dos céus é feito das crianças. É isso aí. E aí é isso, não é das crianças, é o que simboliza a essência da criança. Porque para você participar do reino de Deus, você tem que desegoificar. Perfeito. Aí o que acontece? Fala-se muito de sentido da vida, de propósito da vida. Qual é o propósito da vida? É você entender que a sua natureza não é humana, é divina. Sim, que nós estamos humanos, não somos exatamente, nós somos divinos. Então, encontrar a nossa natureza divina é o nosso propósito. Porque está todo mundo tentando achar o propósito pro lado de fora, né? As pessoas tentam achar um emprego que dê propósito, que dê sentido. As pessoas fazem muitas coisas que tentam encher a vida com algumas coisas, com muitas coisas que elas fazem, fazer, né? E aí, essa busca frenética pelo lado externo, de buscar, tá fazendo com que a gente tenha muito mais ansiedade e depressão. Sim. Tá adoecendo o ser humano. A natureza humana, ela adoece. A natureza divina cura, mas a natureza humana adoece. Exato. Uma coisa que você falou aí de ter que fazer. Uma das últimas coisas derradeiras. Últimas é fechar a conta, não ter mais espaço para nada. Então, derradeira, a coisa que caiu, assim, de verdade, foi querer ter a agenda cheia. Eu gostava de falar, que vida corrida. Então a agenda cheia, eu não posso. Eu falei, Deus me livre ter agenda cheia hoje. Mas por quê? Porque eu comecei a primar pela espiritualidade, por cuidar, por olhar para isso. No trabalho de cerimonialista, quando eu comecei a ver que não me adiantava ter trocentos cursos de mapeamento de mesa, iluminação, se quando o padre morre meia hora antes do casamento, que aconteceu comigo, eu tenho que ter inteligência emocional para lidar com um BO desse, coisa que curso técnico nenhum me dá. Então foi o trabalho de cerimonialista, louca de agenda, que me deu esse entendimento de que eu preciso cuidar do meu emocional, senão nos eventos eu não consigo entregar quando tiver BO. Em evento o que mais tem é BO. Sim. Então, porque assim, pelo ego, pela estrutura da sociedade, para a gente ser bom o suficiente, porque nós estamos tentando ser bons, né? Para quem, né? Para quem? Outro. Porque na verdade, assim, na nossa essência, nós já somos tudo de bom, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Sim. Mas a gente está tentando ser alguma coisa além para o ser humano.
A gente está tentando se provar o tempo todo. Verdade. Né? Então, olha que complicação, porque a gente já é tudo de bom. Mas a gente regride para tentar se encaixar no modelo da sociedade para ficar bom. Ou seja, não faz o menor sentido? É verdade, regride mesmo. Eu regredi muito. Então. E pequenas coisas, abafar a sua essência, que, por exemplo, eu não quero comer. Você falou uma coisa, eu nunca bebi café. Gente, essa mulher nunca bebeu café. Isso hoje em dia é algo assim surreal. Como assim? Mas aí muitas. Mas eu tenho que falar que eu bebo café, porque todo mundo bebe café. Então Sim. São pequenos exemplos que, se a gente for. E a gente vai se castrando e vai se apequenando. E quando vê, não se encaixa nem aqui, nem acolá, porque Exatamente. Não é de verdade. O desafio de ser você mesmo é barra pesada, né? Porque você vai colocar quem você é, e assim, você já viu, até mesmo quando um vendedor vai vender, você está em dúvida entre 2 produtos. Aí o vendedor fala assim, para te ajudar, ele fala assim, esse aqui está vendendo muito. E aí você é inclinado Sim. a comprar aquele que está vendendo muito. Né? Ou seja, nós queremos ser especiais. Olha só que contradição que o ego é. Sim. Nós queremos muito ser especiais. Mas aí a gente faz o que todo mundo faz para ser especial. E aí a gente se torna o quê? Comum. É muito contraditório. O ego é muito contraditório. É verdade. A gente quer receber exclusividade, coisa personalizada, mas a gente, se alguém fala alguma coisa, todo mundo fazendo isso, então quem sou eu? Vou no todo mundo. Perfeito. Exemplos bestas do dia a dia que a gente não percebe, Exatamente. Né? Então a gente vai nessa parafernália que é a vida e parece que assim, ninguém fala. É que nem a roupa nova do imperador. Tem que uma criança gritar lá no meio, que tá todo mundo pelado, na verdade, né, Tatiana? Nós estamos muito pelados mesmo. Nós estamos muito... Tá muito visível o mal que está acontecendo com a gente, só a gente que não quer ver. A gente está pobre. Pobre. Muita pobreza. É muita pobreza. E eu estudo a espiritualidade desde 2005, faço terapias desde 2015 e peguei forte agora nos últimos 4 anos, né? Com o trabalho de saúde que eu faço na rádio e tal. E, gente, com a inteligência, olha que doido, a inteligência espiritual minha melhorou muito porque eu desenvolvi a inteligência emocional. Então, mas posso te dar uma dica interessante? Lógico que pode. Eu descobri isso, essa questão, estudando por 30 anos, né? Porque faz 30 anos que eu trabalho com psicologia. Mas o que eu descobri? Quando você desenvolve a sua inteligência espiritual, você ganha de brinde a inteligência emocional. Verdade. Porque a inteligência emocional, você pode passar a vida inteira tentando conquistar um mínimo. Eu, por exemplo, com fobia social, sabe qual seria o meu fim? Eu tomaria tarja preta a vida inteira. Não teria jeito. O médico daria um veredicto para mim. O seu nível de ansiedade não tem jeito. Agora estou eu aqui fazendo uma live com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Entende? Então, essa superação... Eu devo à inteligência emocional? Até devo, mas eu fui direto para a inteligência espiritual, senão eu estaria capengando ainda a vida inteira. Verdade, que é a fonte, na verdade, das outras inteligências. Exatamente. Porque na espiritual... Então, vamos lá, o que é a inteligência espiritual? Então, e deixar claro que não tem nada a ver com religião, né? Nada a ver com religião. Não tem nada errado com a religião. Vai falando aí que eu vou botar um arzinho aqui para nós, que essa luz está esquentando. Assim, não tem nada errado com a religião, porém, a necessidade de ir além da religião. Né? Essa que é a questão da inteligência espiritual. Tem nada a ver. Quando você tem uma religião, você está também numa busca. Né? Cada ser humano, cada pessoa está numa busca, porque tem uma sede dentro dele, que muitas vezes, naquele primeiro momento, a pessoa entende, bom, o que eu estou vendo aqui na minha frente, diante de mim, que pode me ajudar, é a religião. Então, eu vou procurar, buscar uma religião. Porém, a religião, ela também não tem a resposta-chave, né? Para a alma. Ela não tem a resposta-chave. Então, o que é a inteligência espiritual? Porque, assim, a religião também, ela está no nível do ego ainda, Tatiana. Porque, assim, como que eu vou explicar essa questão de estar no nível do ego? Por exemplo, eu tenho um time de futebol, você tem outro time de futebol. Qual que é a tendência do ser humano? Até matar, bater, odiar o outro, porque o outro tem outro time de futebol. A tendência como realidade, né? Realidade. Acontece isso. E religião também não acontece a mesma coisa?
A minha religião é melhor que a sua. Lá no Oriente, lá, é o que tá acontecendo, sempre aconteceu, né? Exatamente. Então, a religião não tem nada errado, mas você precisa ir além dela. Sim. Porque senão você vai ficar só naquele ego. Porque a religião foi feita pelos homens que são egóicos. Ego, exatamente. Ego é uma criação humana, né? Então, o que é a inteligência espiritual? Eu acredito... Melhorou aí o arzinho? Melhorou. Eu acredito que a maioria das pessoas já sabe que a gente usa muito pouco o nosso cérebro. Que o nosso cérebro tem uma capacidade ilimitada e a gente não usa quase... Ilimitada? Ilimitada. Ilimitada. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então, o nosso cérebro, ele não tem limites. Então, fazer uma perguntinha bem difícil aí, que até então... Vamos lá. Se nós somos imagem e semelhança de Deus... Existe o bem, existe o mal dentro da gente. Sim. Yin e Yang. Sim. E se Deus foi criador de tudo que há, ele criou o mal também? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus e nós temos mal dentro da gente? Olha, pode ser polêmico para a maioria das pessoas. É uma pergunta polêmica? Porque assim, o bem, ele se manifesta. Porque assim, até mesmo em relação a Judas, a Bíblia diz assim, o mal há de vir. Mas ai de quem, através de quem ele vem. Então, o mal, ele é um contraponto para o bem. Senão teria o livre-arbítrio, o mal, né? também serve a Deus. Sim. Nessa medida. Verdade. Né? Porque ele é um contraponto. Ele é o fundo onde a figura do bem acontece. Né? Então, assim... É que nem o veneno. É que nem o remédio. A diferença do remédio para o veneno é a dose. O mal seria... Porque, assim, por exemplo, quando a gente fala de qualidades e defeitos, o que é uma qualidade e o que é um defeito? Por exemplo, ser bonzinho demais não é qualidade, vira defeito. Vira um mal. Muitas vezes o que a gente... Por exemplo, você sabia que cuidar demais é codependência? A gente pode matar emocionalmente o outro se a gente tentar cuidar muito dele. Então é um bem que a gente pensa que está fazendo bem para o outro e está matando o outro emocionalmente. Verdade. Então, assim, inteligência espiritual... É quando a gente começa a acender o nosso cérebro, começa a fazer conexões e sinapses cerebrais, começa a acender as áreas do nosso cérebro que estão mortas, que nós não estamos usando. E nós começamos a pensar como Deus. E aí, porque, por exemplo, veja bem, o que nós fomos ensinados no ego? Nós fomos ensinados que esse copo aqui existe, porque eu estou vendo ele. Mas nós não fomos ensinados a ter fé. Porque nós fomos ensinados a acreditar que o invisível não existe. É verdade. Então a nossa fé, ela foi morta. O nosso ego, ele matou a nossa fé. E aquilo que a gente não entende, está errado, não existe também. Exatamente. Então, assim, quando nós simplesmente admitimos que o que nós vemos é só matéria, e matéria é luz condensada, sim, e que Deus é muito além, e que tudo que é espiritual é invisível, a gente começa a se ligar de que a gente precisa acender as áreas do nosso cérebro que devolvam a nossa fé perdida. Porque nós perdemos junto com essa egoificação, a gente precisa ver para crer. Foi assim que ensinaram a gente. Eu usei, sou igual o Santo Tomé, preciso ver para crer, usei essa frase durante muitos anos da minha vida. Então, olha só. Só atrasou a minha evolução. Porque assim, o que acontece? Os nossos pais, eles querem nos proteger. Então, eles nos ensinam de um modo que a gente seja prático, para a gente lutar pela vida, como está todo mundo lutando. Mas a gente não precisa lutar. A gente já é vencedor. A gente simplesmente é imagem e semelhança de Deus. A gente não tem que lutar. A gente já é poderoso além da conta. Então, voltando na pergunta, o mal existe para servir o bem. O mal, ele existe, mas você não precisa dar vazão para ele, né? Por exemplo, eu comecei a fazer os encontros lá na minha casa, na minha sala, os encontros de inteligência espiritual. Me falaram assim, Lucilene, você não tem medo? Porque tá vindo gente viajando aí, né? Viajando 14, 12, 11 horas para estar lá comigo. E aí as pessoas perguntam, você não tem medo na sua sala? Né? Eu falo, não, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está lá na minha sala, preenchendo cada pedacinho, que mal pode me atingir? E sabe o que eu penso? Já aconteceram muitas coisas duras e aparentemente ruins na minha vida, Tatiana. Mas se todas as coisas contribuem para o meu bem, né? A Bíblia também não diz? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus,
Deus, eu posso ficar tranquila que ninguém vai tocar um fio do meu cabelo sem que Ele permita. E algumas coisas ruins já aconteceram na nossa vida, na minha vida, na vida do meu marido, já dentro do nosso casamento, até uma falência absurda que nós passamos, perdemos 20 anos de tudo que nós tínhamos trabalhado. Mas sabe o que acontece com isso? Isso nos trouxe para o momento que nós estamos vivendo hoje. A gente nunca é quem a gente é se a gente não passou exatamente o que a gente passou. Então nós não vimos aquilo como mal ou como desgraça. Na nossa vida, se o mal tentou contra nós, ele perdeu feio, porque nós só crescemos por isso. E aí cabe a pessoa ter a inteligência espiritual para olhar para uma situação e falar, não, daqui eu vou tirar o bônus. Aí é que é o ponto. Se o seu cérebro está aceso na inteligência espiritual, você vê aquela condição como situação para crescer, em vez de você ficar derrotado. Porque você sabe o que é ansiedade e depressão? Ansiedade e depressão é um abraço com a dor. Quando eu me abraço com a dor, começo a entrar num nível de ansiedade absurdo, porque eu acho que Deus não está cuidando de mim. E aí eu começo a entrar em depressão em seguida. Quando eu me abro para a vida e penso, através das conexões, do meu cérebro aceso em Deus, e olha só, eu sinto a presença dele. Arrepiou mesmo. Né? Quando o cérebro está aceso em Deus, todas as coisas contribuem para o seu bem. Até mesmo aquelas que poderiam parecer ruins. Só que você vai estar com um olhar diferente para a vida. Você vive uma coisa difícil e você diz, o que eu tenho para aprender com isso? Eu vou crescer, eu vou subir no ombro dessa coisa difícil e vou chegar lá em cima mais rápido. Olha, eu vou contar uma coisa. Você falou de acender, né? Sim. Eu aplico barras de Axis, você já ouviu falar? Já ouvi falar. Você já fez? Não. E aí, como é muito holístico, e na verdade não é holístico, enfim, pegaram um neurocientista com 16 anos de experiência, que também não acreditava, mas eles queriam provar que isso era verdade. Fizeram uma palestra, contrataram. Põe só água aqui, eu ponho a minha água aqui. Põe aqui. Contrataram ele para antes fazer uma tomografia na cabeça da pessoa, antes de receber as barras, ao vivo ali. Passou 1h30, ela recebeu as barras ali na plateia, e depois de 1h30 ele passou pela tomografia de novo e ele falou que literalmente, quando a pessoa acessa, faz as conexões neurais, limpa, joga fora o que não serve, o que não é dela, que foi para a programação colocada, e fica o que é dela, que é o id, que é a pessoa, né? As barras, a cabeça acende as luzes. E ele mostrou ali. E eu tenho isso no meu canal no YouTube. Mas sabe o que é isso aí? Isso aí ainda é emocional. Por quê? O ser humano, ele adquiriu uma carência absurda, né? Também. E assim, isso é emocional e espiritual, porque ele está recebendo de alguém, né? Ele está recebendo ali. Barra de Axis também é uma imposição de mãos, não é? Não, eu vai ao assunto para outro negócio, eu te explico. Eu te aplico um dia, se você quiser, eu te explico. Mas o que ele quis dizer é que quando faz conexões neurais e muita coisa vai embora, e no começo estava tudo vermelho, que eram coisas que estavam lá, pensamentos, sentimentos, coisas que não eram delas, compreensões, né, na hora da pessoa, e depois que fez as barras, tirou o excesso de lixo que não era dela e ficou o que realmente era dela, ficou tudo aceso, bonitinho, verdinho. E fizeram um outro estudo também de pessoas que quando oram, a cabeça acende também. Colocaram nessa máquina aí. Sim. Que é o que você falou. Você sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante, assim, né, a terapia, enfim, tudo isso. Porém, sabe o que eu gosto de incentivar? Quando a própria pessoa, ela quer aprender para ela crescer por ela mesma. Porque senão ela vai estar sempre dependente de alguém que ajude ela a crescer. Né? Então eu acho muito legal isso. Correr atrás desse aprendizado que me mostre, que me ensine a crescer. Porque, na verdade, no ego, o problema está do lado externo e a solução também. Então, assim, qualquer coisa nós buscamos ajuda. Então, no final das contas, a gente acaba não crescendo nós mesmos. Né? Não tem nada errado buscar ajuda, mas não todo o tempo, por tudo. Nós aprendemos que nós temos que, qualquer coisa, nós temos que receber a ajuda dos outros. É verdade. Porque os outros são mais poderosos que nós. A gente coloca que o outro é melhor, né? Exatamente. Não, eu vou seguir porque ele é PhD, ele estudou, ele não sei o quê, mas e o nosso próprio conhecimento, né? Olha, é verdade, você está falando? Quando eu comecei a ativar mais a minha espiritualidade e tal, e muitos falaram, Tatiana, confia no que você, na sua intuição, no que você já estudou. Para quem crê em reencarnação, tem toda a bagagem de lá. Para quem não crê,
tem tudo que nós carregamos da ancestralidade, porque se vem o olho azul, o cabelo fulano, o cabelo loiro do fulano, do vô, tal, também vem toda essa carga de sabedoria no DNA, não vem? Mas você pode discordar, só vou concluir o meu raciocínio. E aí, se vem tudo isso também, e a nossa própria maturidade de vida, por que eu vou ficar sempre recorrendo para o outro, se eu mesma posso buscar em mim aquilo que eu já aprendi? E aconteceu isso esses dias. Eu precisava fazer, eu gosto de fazer os banhos de ervas, e eu sempre ficava recorrendo a pessoas. Falei, mas espera aí, eu estudo por conta, assim, eu estudo. Tenho fontes interessantes, fontes confiáveis, já tenho algum conhecimento. Por que eu vou ficar perguntando para o outro? Eu já sei, então eu mesma comecei a fazer as minhas próprias coisas, meus próprios banhos baseados no meu próprio conhecimento. É disso que está falando? Então, porque assim, quando você fala disso, dessa questão de que a gente traz, né? A gente traz uma genética, que é o nosso corpo. O corpo não é a nossa essência, né? Não é. Então, a gente traz toda uma carga, né? Claro, porque os nossos avós passaram para os nossos pais, que passaram para nós, ou seja, a gente vem trazendo essa carga, mas tudo isso ainda é ego, porque é uma coisa humana também, né? Tá. Então, assim, quando eu falo de a gente precisa entender, a gente precisa, na verdade, dar um salto para a questão espiritual e entender o quanto a gente realmente é grande. Porque aí nós vamos buscar direto em Deus, né? Porque, assim, a nossa tendência é sempre endeusar pessoas que são iguais a nós. Pastores, né? Influenciadores, celebridades, políticos. Exatamente. Verdade. São as pessoas que formataram o nosso ego. Verdade. Né? Que eu costumo falar que são os P's, né? Pais, pastores, padres, políticos, parentes. Pessoas. Pessoas, exatamente. Então verdade. A inteligência espiritual, ela vai além ainda. Ela vai além. Sabe um filme que ilustra muito bem isso? Ele ilustra, né, de uma forma muito legal. Alice no País das Maravilhas. Nunca vi, acredita? É muito interessante. Eu acho que assim, o que a gente precisaria é que a educação fosse mais tipo o pai da Alice no País das Maravilhas. O que acontece? O pai dela, ele incentiva ela a fazer 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. Ele fala para ela, você pode. Faça, porque o possível e o impossível só estão na nossa mente. O impossível, ele foi ensinado para nós através do ego. Falaram para nós que a gente não tente ficar dando uma de doido de fazer o impossível, porque senão as pessoas vão achar a gente esquisito e vão jogar a gente fora da sociedade. Nós vamos ser marginalizados, né? Então, o pai da Alice, ele dizia para ela, antes do café da manhã, faça 6 coisas impossíveis, né? E ela falava, fazer 6 coisas impossíveis antes do café da manhã, fazer 6 coisas impossíveis. Ela cresceu assim. Só que daí o pai faleceu e ela ficou com a mãe. E aí já aparece ela na carruagem, de espartilho, que ela odiava, né? Toda apertada assim, e ela falava para a mãe, mãe, tá apertado. E a mãe dizia, isso é necessário, isso é necessário. Olha o ego. O que é o ego? É a formatação no sentido de que faça tudo, mesmo que não seja você, nem que você gosta, faça tudo que os outros gostam, porque senão vão expulsar você da sociedade. Você tem que caber na sociedade do jeito que a sociedade formatou você, né? Aí a Alice vai na carruagem, ela aparece numa festa e ela não sabe o que é, né? Porque é bem assim a nossa vida. O ego, ele faz isso com a nossa vida. Você não sabe nem para onde você está indo, nem por quê, nem nada. Sabe a pergunta que eu encontro em terapia? Aquela pergunta da pessoa falar assim, eu não sei o que... Eu falo assim, você sabe do que você gosta? A pessoa, eu não sei. Ela entra em pânico, porque ela já não sabe mais nem de que ela gosta, ela não sabe quem ela é. Ela está vivendo o lado de fora a vida inteira. Muitas vezes a pessoa tem 60, 70 anos e não sabe quem ela é, né? E para isso é necessário a inteligência espiritual, para que ela saiba que a identidade dela está em Deus. É o único lugar. E como ela acessa? Então, deixa eu só terminar, ó, Alice. Aí o que aconteceu com a Alice? De repente ela estava lá numa festa que ela não sabia o que era. E era o noivado dela. Ela não sabia. A mãe tinha preparado um noivo rico para ela, porque o pai tinha morrido. A mãe preparou um noivo rico para ela. Era uma armadilha a festa. Aí ela se vê ali na festa, ela vê que tem uma lagarta no ombro dela. Quando ela olha para a lagarta, que na verdade ela vai encontrar a lagarta lá no País das Maravilhas, né, de novo. Ela olha do lado e ela tem um escape, que ela vê um coelho. Olha a criação do pai dela. O pai dela ensinou ela a ser criativa, né?
Então ela vê, na verdade, um escape. Ela vê na imaginação dela um coelho. A gente pensa que ela está vendo mesmo o filme, mas na verdade é só a imaginação dela. Então ela vê um coelho, ela corre atrás dele, entra num buraco e cai no País das Maravilhas. Lá no País das Maravilhas, que na verdade é ela mesma, é o interior dela, ela encontra respostas e ela volta e diz para o noivo, eu não quero casar com você. Você não tem nada a ver comigo. E ela fala, tia fulano, você precisa viver. Faça isso. Mamãe, você precisa parar com isso. Ela fala para todo mundo o que ela pensa mesmo. Ela faz a dancinha do chapeleiro maluco que ela aprendeu lá no País das Maravilhas e ela fica livre, né? Então, essa compreensão de que nós temos uma sabedoria que nós não podemos negar. O pai dela deu liberdade para ela pensar além da conta, para ela ver possibilidades. Então, naquela hora que ela estava ali numa armadilha, porque quantos de nós já não caímos em armadilhas da vida? Já não fizemos uma faculdade que a gente não queria fazer, já casamos com alguém que a gente não queria casar. Trabalha num lugar que está infeliz, por dinheiro, por status, sei lá o quê. Uau, não é? Muitos de nós estamos vivendo lá a situação de saia justa da Alice. E muitos de nós estamos precisando ver o coelho, ou seja, alguma coisa que nos tire daquele momento de hipnose, porque a sociedade hipnotiza. Estamos numa hipnose coletiva. A pandemia foi uma hipnose coletiva. Adoecimento total, né? Então, quando nos falta a nossa identidade, nós adoecemos, porque nós começamos a entrar numa dor. Sim. O que é a ansiedade, na verdade? É medo. É medo porque eu me desconectei de Deus, que é a minha fonte. E a sociedade não me supre. Ela quer que eu viva para ela, mas ela não me supre. Sim. Quem me supre? Deus. Sim. Fé é acreditar que em todos os momentos, mesmo que eles pareçam impossíveis, Deus vai me suprir, né? Sim. Mas como acessar Deus? Como acessar Deus? Como acessar? Então. Se Deus está na gente de que forma? Você falou assim, amar a Deus. Eu entendo que amar a Deus não é adorar, é você fazer as coisas para você, por você, que é leve, que não agride, que não te violenta, que não violenta o outro. Então, se você pegar, por exemplo, por que tem pessoas que parece que se livram, tem livramento direto, não é verdade? E outras, por qualquer coisa, entra se ferra e outras não. Porque bem possivelmente, é uma leitura rápida de um recorte. Bem possivelmente essa pessoa está praticando coisas boas para ela, está vivendo ecologicamente bem. E aí ela recebe o livramento. Seria isso? Viver em Deus? É tão interessante, porque assim, ó, o ego, a base do ego é o medo. Por quê? Se eu estou distante de Deus, eu vou começar, todas as questões da vida vão começar a me desafiar. Sim. Eu vivo com medo. Sim. Né? Porque eu não estou entendendo que Deus está cuidando, né, de todos os aspectos da minha vida. Agora, o contrário de medo o contrário de medo é amor, sabia? Sim. Então, porque a própria Bíblia diz que o amor lança fora o medo, né? Sim. Como assim que isso acontece? Quando eu mergulho no amor, quando eu compreendo a dimensão do cuidado, quando eu aprendo a ter fé, eu encontro Deus. A gente encontra Deus quando a gente começa a acender as luzinhas do nosso cérebro, quando a gente aprende a ter fé, a gente começa a ver as coisas além do que o ser humano normal, né, egóico veria, e aí a gente começa a entrar na dimensão do amor, que é o suprimento. Então, ver Deus primeiro para depois ter a fé. Não é ter a fé para ver Deus. Ter fé para ver Deus. Primeiro ter fé. Primeiro você começa, por exemplo... E fé em quê? Por exemplo, as pessoas estão aqui ouvindo esse vídeo, elas estão nos ouvindo nessa live, e elas estão pensando, bom, elas estão falando alguma coisa que talvez eu esteja já vivendo, ou que eu não esteja vivendo ainda, ou que eu quero viver, né? E assim, toda vez que a gente aprende sobre Deus, as conexões cerebrais, elas começam a acontecer. Aqui, Sim. por exemplo, a gente está fazendo conexões, sinapses. Sim. O nosso cérebro está desenvolvendo aqui. Verdade. Quando a gente começa a entender, por exemplo, nesses últimos tempos, cada vez mais, as pessoas começam a entender que existe um limite para tudo, até para a psicologia. Que a gente precisa entender as questões espirituais, porque nada está dando conta.
Foi onde você Exatamente. migrou, não, você acrescentou. Acrescentei, exatamente. Então, assim, nada está dando conta. Sim. Eu começo a crer, eu começo a entender que é um mundo invisível, né? Que existem questões invisíveis, ou seja, impossíveis e invisíveis, que eu não alcanço com os meus olhos, mas que estão aí acontecendo, né? São essas coisas que são mais importantes do que o que a gente vê. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a desenvolver fé. Eu começo a querer ver o invisível, que é fé. Quando eu começo a desenvolver fé, eu começo a entender que quem está cuidando pode cuidar de tudo. Então eu começo a diminuir o medo, eu começo a diminuir a ansiedade e começo a diminuir a depressão. Ah, mas o mundo está terrível, o mundo está difícil. Tudo bem, mas se você tem fé, você começa a acreditar que podem ter saídas impossíveis. E a fé é em Deus ou na gente? Eu acredito que... Porque você é imagem e semelhança de Deus. Não dá pra... Porque, na verdade, assim, ó, como que eu comecei a ter fé? O primeiro ponto que faz com que você saia da natureza egóica e vá para a natureza divina é amor próprio. Sim. Amor próprio. Porque eu já te falei, eu tinha fobia social e eu tinha horror da minha pessoa. Eu achava Você assim... tinha horror, essa é a palavra? Sim, eu tinha horror, eu achava que não tinha coisas boas. Eu achava que só tinha uma coisa boa em mim, que era a escola. Então foi o lado em que o que aconteceu? Eu estudava muito porque eu acreditava que era a minha área de força. Era a única coisa que eu era boa. O resto eu não me achava boa em nada. Eu me achava incompetente para a vida. Eu fui me fechando para a vida. Então você tinha complexo com a sua altura? Sim. Você achava incompetente? Sim. Competente para viver. Menina! Eu achava, sabe aquela música, acho que é do Roberto Carlos, do Lulu Santos, não sei, tudo que eu faço é imoral, ilegal, engorda? Ah, não conheço. Era o que eu achava sobre mim. Eu me achava um defeito ambulante. E isso que eu estou falando, Tatiana, é sobre muita gente que está nos ouvindo. Exatamente. Porque as pessoas não falam com essa cara de pau que eu estou falando. Como eu já saí desse processo, eu tenho essa cara de pau para falar. Mas se a pessoa está dentro do processo, ela não fala isso nunca. Ela vai tentar fazer o quê? Fingir que ela está bem. Tá tudo bem. Ela vai fazer uma cirurgia plástica, ela vai para academia e ela vai fingir que ela está bem. E que esse vídeo chegue para muitas pessoas, é o nosso desejo. Porque além de falar, é muita coragem de você iniciar o processo terapêutico, o processo espiritual. Tem que ter muita coragem, tem que ter cor grosso. Porque esse negócio de autoconhecimento é lindo, trelelê, estrelinho. O quê? Eu tô no autoconhecimento e eu tô conhecendo umas coisas a meu respeito, mas também conheço coisas boas também, não é só coisas ruins também. Mas o virar a chave, o sair do ego e ir para a essência... Então, a terapia clássica... Ai, dolorido. A terapia clássica e todo esse processo que pode durar a vida inteira da inteligência, de desenvolver inteligência emocional, é um processo egóico ainda. Porque assim, ó, a Bíblia tem um versículo muito incrível que fala assim: colocar remendo novo em odre velho. Colocar remendo novo em remendo velho. Se a sua vida está toda antiga e você vai colocando um remendo aqui, outro remendo ali, só dá merda, desculpa a expressão. Não, é isso mesmo. Então, assim, o que a gente precisa é migrar mesmo para a natureza divina, entender que nós viemos de Deus. Quando isso acontece, alguma coisa mágica, poderosa acontece em você. Você começa a viver uma outra dimensão. Por isso que eu comecei a trabalhar com inteligência espiritual. E você se tornou psicóloga por conta dos seus complexos lá de trás? Geralmente é isso, não é? Entende-se que é psicóloga, ouvi muito isso. É psicóloga, é tudo mal resolvido. Tudo precisa buscar terapia. Todos nós somos mal resolvidos. E que bom que a gente procura ajuda. Eu acredito que a gente até procura psicólogo, psiquiatra, quem trabalha com gente, geralmente tem mais problema que a maioria mesmo. Por quê? Você vai buscar porque também você se identificou com aquela área. Porém, se você não der conta de fazer a volta inteira, você não consegue, você não fica mais. Você desiste da profissão. É um dilema. Você começa porque você estava mais mal do que a maioria. Mas depois você tem que decidir o que você quer da vida, senão você não consegue trabalhar com gente. Porque você vai ter que lidar... Descobre que tá mais mal que a maioria? Você vai lidar... merda! Assim, quando você vai fazer psicologia, eu fui fazer psicologia, eu tinha fobia social.
entendeu? Só que depois, no meio do caminho, eu tive que resolver minha vida. Porque senão eu não dava conta de trabalhar com pessoas. Porque era tudo que eu ia fazer o tempo todo. Né? E aí que eu fui também entendendo que a psicologia não dava conta. Sim. Que precisava ser algo além. Sim. Sim, já você ia falar o que é inteligência, não é? Ah, sim, verdade. Então, o que é inteligência? Inteligência é a habilidade de resolver problemas. Tem pessoas que têm, por exemplo, até bicho. Eu já vi, por exemplo, pássaros pescando. Você já viu? Não. Ele tem uma estratégia de pesca. Sim, tem pássaros que pescam. Ele tem ele fica lá na beira do rio e ele tem uma estratégia lá que ele pesca para atrair o peixe. Por exemplo, é inteligência. Tem animais que usam pedra para quebrar coco, para quebrar... Tem animais que fazem isso, ou seja, são animais que têm uma inteligência fora da média. Ele tem uma habilidade para resolver o problema, né? Então, a grosso modo, assim, inteligência é uma habilidade para resolver um problema, né? Então, tem pessoas que têm uma inteligência espacial extremamente boa, aí se torna um piloto de corrida, enfim, cada um vai desenvolver mais aquela habilidade que tem dentro da inteligência que tem mais, né? A inteligência espiritual, ela dá conta desse buraco que o ser humano tem, que parece que vai caber um mundo, porque, né, é um buraco sem fim, né? Que ele está sempre buscando alguma coisa fora para preencher a vida dele. É o famoso assim, um vazio, não sei o que é a falta da espiritualidade. É a falta da questão da vivência espiritual. Só que aí o próprio nome diz o seguinte, não basta ter a espiritualidade, tem que ter a inteligência, não é? Então, porque a espiritualidade são os rituais, né? Aí, o que a gente chama de espiritualidade, cada um tem os seus rituais religiosos. Eu vou lá acendo uma vela, eu vou lá faço isso, vou lá faço aquilo. É o que a gente chama de espiritualidade. Mas tem que ser no cérebro. Isso tem que acontecer no cérebro, esse fenômeno. Não pode ser só externo, não pode ser ritualístico. E como que a gente sabe que a religião, a gente tem a fé suficiente? A religião é ritualística. Né? Mas ela não muda a vida da pessoa, é fácil de saber. A pessoa continua com a vida na mesma. E eu acho que os dogmas aprisionam a gente. Porque você sabe o que acontece quando você começa a ter inteligência espiritual? A prosperidade vem para a sua vida nos 4 níveis. Espiritual, emocional, físico, financeiro. Sim. Aí você sabe que você está desenvolvendo inteligência espiritual. Quando acontece alguma coisa, por exemplo, então... aí você fala assim, por exemplo, puxa, então se a pessoa ficou doente, ela não tem inteligência espiritual? Aí então vamos analisar a questão. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Aí que tá. Uma doença para uma pessoa que está no ego é uma desgraça. Para uma pessoa que tem inteligência espiritual, ele é uma forma de crescimento. A forma como a pessoa enfrenta aquilo também é próspera. Sim. A prosperidade está em todas as áreas. Ela não admite que ela está desamparada. Porque no ego a gente está desamparado. A gente está debaixo do ser humano e o ser humano não socorre a gente. E embaixo de nós mesmos como ser humano, que nem é o que a gente construiu. Não é nem, né? Exatamente. Não é nem a gente que formatou, que programou nós. Você está perdido, você está pelado, nu com a mão no bolso, né? Como diz, né? Você está nu com a mão no bolso com o ser humano. Porque o ser humano não vai socorrer você. Se você cair, o ser humano pisa em cima e critica você. Você é um fracasso. Agora, quando você cai, Deus olha para você com o olhar da graça. A graça de Deus é fenomenal. Posso contar uma questão de um filme que eu assisti, que deu margem para o meu primeiro livro, chamado Aceitos por Deus. Aceitos por Deus? Aceitos por Deus. Porque, assim, é um livro sobre a graça de Deus, né? Porque, assim, esse filme é chamado A Cor de um Crime. É com o Samuel Jackson e a Julianne Moore. São excelentes, né? E aí ela, Julianne Moore, ela interpreta uma professora num vilarejo. E ela é importante porque, sabe um vilarejo pequeno, assim? Todo mundo conhece todo mundo? E ela é uma professora importante. As crianças amam ela, os pais também a amam, né? Tal. E aí, ela aparece no hospital com as mãos sujas de sangue. E aí, ela diz assim no hospital, assim, uma cara transtornada, ela diz: sequestraram meu filho dentro do meu carro. Pânico. Todo o vilarejo toca procurar a criança. O irmão dela era policial. E ele colocou na televisão: por favor, devolvam a criança. Você pode ficar com o carro, faça o que quiser. Você não precisa nem se entregar. Devolva a criança em algum lugar e deixe alguém saber. Por favor, devolvam a criança. E aí, o
Samuel Jackson, esse policial, ele vai acompanhando essa mãe, transtornada. E um grupo de mães que também tinham tido seus filhos sequestrados começam a acompanhar o caso. E tocam a procurar, sabe aqueles lugares assim, que tem florestas, vão procurar a criança em todos grupos de pessoas, policiais, cachorros, farejadores, todo mundo procurando a criança, por toda parte. Só que aí essas mães, muito experientes, porque elas tinham tido seus filhos sequestrados e até os filhos mortos até, elas começam a alertar o policial. Essa mulher está caindo em contradição, ela está se contradizendo, aperta ela que ela vai contar o que está acontecendo de verdade. E aí o policial começa a usar uma estratégia também cuidadosa e ela confessa. Ela não aguenta mais a pressão, né? E confessa, ela diz, a criança está morta e eu sei onde ele está. Aí ela leva o policial até o local e tem uma pedra imensa em cima. E aí o policial fala assim para ela, pega essa pedra, eu quero ver se você consegue tirar essa pedra. E ela não consegue, ela era franzina. Aí ele entende que tinha mais alguém no caso. Sim. Né? Aí já aparece ela presa e o policial visitando ela, Tatiana. E essa cena é uma das mais lindas que eu já vi num filme. Ele está visitando ela e ele diz assim, sabe, eu vim te visitar e você pode pensar assim, que eu sou melhor do que você, porque eu sou o policial que prendeu você. Mas eu vim dizer para você que eu não sou melhor do que você. O seu filho morreu por negligência sua, mas o meu filho também está preso ali do lado. Ele assaltou com a minha arma. As pessoas dizem assim, você é um bom homem, você não tem culpa. Mas eu sei que eu não estava lá quando meu filho precisava de mim. Eu sei que eu falhei com meu filho e que eu negligenciei meu filho também. Aí ela conta a história inteira para ele, porque ele teve misericórdia. Aí ele diz para ela assim ainda, vê se pode, olha isso. Ele fala para ela, eu vim aqui para te dizer que a graça de Deus é retroativa. Ela alcança o seu passado. E aí, porque ela se sentiu aceita, apesar de toda a imperfeição, né? Apesar do que ela aconteceu, porque ela tinha deixado o filho morrer por negligência. E aí ela conta a história toda. Ela fala, sabe, eu sempre fui uma pessoa sozinha e a minha família nunca me valorizou. Quando eu tive um filho, a minha família começou a me valorizar. Mas era só o meu filho e eu. Eu tinha muita falta de um adulto na minha vida. E eu comecei a ter um amante. E para me encontrar com meu amante, eu dopava o meu filho com xarope. Mas depois, ele não dormia mais com xarope. E um dia ele falou para mim que se eu saísse, eu ia me arrepender. E eu saí assim mesmo. E quando eu cheguei em casa, ele tinha bebido todo o xarope e tinha morrido. Aí ela e o amante enterraram a criança e botaram a pedra em cima. Então, assim, como é que ele ia corrigir isso? Como é que ele ia dizer para aquele vilarejo onde ela era professora que ela tinha negligenciado o filho? Então ela tentou mentir. Olha que louco. Então, é muito louco isso, né? Porque, assim, a dimensão da graça de Deus, né? Porque o ser humano condena, o ser humano não perdoa. Porque, apesar de nós sermos também, a maioria de nós, mergulhados em ego, quando a gente vê alguém mergulhado na dor, e aparentemente não tem mais jeito, a gente condena e não tem jeito. Porque a gente quer negar que aquilo ali poderia acontecer. E a gente condena baseado num recorte, né? Exatamente, você falou tudo. Agora, a graça de Deus, por que um recorte? Porque o ego é um recorte. Né? A inteligência espiritual, ela faz com que a gente acenda todo o nosso cérebro. Por que Deus é um juiz justo? Porque ele julga. É interessante que essa palavra, eu vou explicar essa palavra. Ele julga. Por que ele julga? Porque julgar, quando um juiz julga, ele está olhando todos os lados da questão. É isso que Deus faz. Ele olha para todos os lados da questão. Isso é julgar. O ser humano, na verdade, ele não julga, ele vai na percepção. Eu percebo assim, e é isso que é, e pronto. Isso. Eu acho que você a pessoa sabe se ela tem fé, se ela não tem fé, se ela está com inteligência espiritual, ou se ela só está seguindo uma religião, porque isso, por aquilo. Difícil ela sabe, saber. Todo ser humano sabe. Você sabe como que a gente sabe? A gente tem em nós o subconsciente. Porque assim, o ser humano, ele tem um instinto. Antes de você
responder essa pergunta, eu preciso fazer um comentário aqui, ó. O De Freitas, Alex de Freitas, extraordinário, também colocou Belzonte, Minas Gerais, terra Alex, dos morros e das pirambeiras. Ai, uhul! Seu amigo, é? Que legal. Muito bom, obrigada, então, viu, Alex? Obrigada, Alex, abraço. Então, o que acontece? O animal, ele tem um instinto, né? Você sabe que até um camarão sabe onde é a casa dele? Você já viu a vida das abelhas, das formigas? Eles sabem onde é a casa deles. Uma abelha, ela voa, uma abelhinha daquele tamaninho, ela voa, ela vai longe, pega o néctar e volta para a casa dela. Isso é instinto. É Deus na abelha. Como é que Deus está no ser humano? Através do subconsciente. A gente não está na mão dos outros. A gente tem algo dentro da gente, uma sabedoria de Deus plantada na gente, que a gente sabe, a gente tem um radar. Assim como... Não dá para comparar com o camarão, né? Porque o camarão é um bichinho. Mas o ser humano, ele tem um radar espiritual. Ele sabe. O ser humano mais perdido, ele ainda está achado lá em algum centro dentro dele. Ele pode ouvir a voz de Deus. Ele conhece a voz do seu Criador. A voz de Deus é a intuição? Também pode ser chamada de intuição. Tem gente que acha que a intuição é mística, não é mística. A intuição é uma junção de conhecimentos, é uma junção de experiências suas. Eu entrevistei o Sérgio Meneghetti, conhece ele? Não conheço. Ele é de Pinda. Eu achei que conhecesse porque conhece a Ângela que indicou você, enfim. E ele é um pesquisador e cientista e escritor e tal da intuição. E ele falou aqui no Papo de Quinta, gente, vocês que estão assistindo aí, assiste a intuição, parte 1 e parte 2, porque caiu também na internet. E ele prova que a intuição é científica. E que a intuição, ela só vem quando... Tem até o livro dele aqui, ó. A construção... Eu até li esse livro, muito legal. Sim. A construção do pensamento, quando você tem... Ok, gente. Quando se tem todas as nossas... Tudo organizado na nossa cabeça, todos os pensamentos, tudo organizadinho, aí a intuição aparece. Uma pessoa que não tem intuição é porque ela está toda bagunçada. Quando ela se alinha, vem a intuição. Mas mesmo uma pessoa, por exemplo, uma vez eu atendi um casal, porque eu sou terapeuta familiar também. Tá querendo mais chá? Não, por enquanto não. Quando eu trabalhei em Taubaté, eu atendi um casal que eles tinham uma filha especial, né? E ela não ia às sessões, era uma terapia do casal, né? Só que um dia eu vi uma cena vindo pelo corredor, que eu vi o pai e a mãe, e o pai trazendo a filha no vão das pernas, assim, porque ela não andava, então ele vinha trazendo ela mesmo pelos braços, assim, segurando embaixo dos braços. Eu falei, meu Deus, eles transformaram a sessão de hoje numa sessão de família, e agora? Vou ter que pensar rápido? Porque é muito diferente a configuração de uma sessão de casal e de família, né? E aí, eu não ia mandar eles embora, porque eles estavam vindo de Pinda, né? Eles sentaram nas poltronas e puseram a menina num canto da sala, que era grande, era uma sala grande, eles puseram a menina lá no canto. Eu falei para eles, agora vocês me colocaram numa situação difícil mesmo. Porque a menina, ela não andava, ela não firmava muito bem. Então, eu fui rastejando até ela, e eles falavam assim para mim, ela vai bater em você, ela vai bater em você. Eles mesmo tratavam a filha como se ela fosse um problema e se, né? Eles falavam dessa forma. Você assim. vai rastejando? Eu fui rastejando até ela, porque ela estava no chão. Eu fui até ela. Para ir no mesmo, tipo, rapport. Para ela entender que eu estava com ela. Entendi. Porque eles deixaram ela lá no canto e foram centrar. Então ela ficou sozinha lá. Entendi. Então eu quis mostrar para ela, eu tô com você, né? Aí eu sentei no chão também e fui até ela rastejando. Aí eles falavam para mim, ela vai bater em você, ela tem mão pesada, ela vai bater em você. Eles tratando ela como uma deficiente. Sabe o que ela fez? Eu corri o risco, né? Porque ela era forte. Ela levantou a mão e fez assim, de uma forma pesada, mas ela fez um carinho na minha cabeça por 2 vezes. Como quem diz, eu entendi que você veio comigo, veio até mim. Eu fiquei assim, feliz de um tal jeito, eu senti a presença de Deus naquele momento, de tal forma. E quando eu vi aquela atitude dela, eu simplesmente falei para ela, vamos lá com a gente? E ela me seguiu. Ela estava entendendo tudo, infinitamente tudo. Ou seja, Deus é Deus. A consciência espiritual, ela está muito além da consciência egóica que a gente espera. Tanto que uma pessoa, quando está em coma, ela ainda
sabe. Sim, verdade. Né? O subconsciente dela está alerta. Sim. Ela pode estar ali, o consciente dela não está alerta, ela está inconsciente. Mas ela está, o subconsciente dela ainda está alerta, ela está pegando tudo. Então o ser humano é poderoso pra caramba. E o subconsciente é essa estrutura de Deus em nós. A gente não precisa ser enganado, a gente não precisa ser vítima, a gente não precisa se sentir pequeno. Porque a gente é imagem e semelhança de Deus. A gente é poderoso. Então a consciência é o ego e o subconsciente é Deus? O ego... A mente é o ego? A mente é o ego. A consciência não? Não. E o subconsciente? O subconsciente, ele é consciência. Ele é Deus, ele é consciência. Deus. Ele é consciência. Subconsciente é consciência. Como que a pessoa pode ativar a espiritualidade dela? Pode desenvolver a inteligência espiritual? Então, por isso que eu digo para você que ninguém é vítima. Porque dá a impressão de que as pessoas são vítimas. Nossa, mas fulano já nasceu espiritual, outro não nasceu. Não é bem assim, não. Se a gente quiser, se a gente desejar mesmo. E sabe o que desejar acontece? Mesmo, porque é uma mudança de estilo de... É um estilo de vida, não é? Mas você sabe que... Eu vou te dizer uma coisa muito séria agora. Sabe quando que a gente vai desejar? Através da dor. Sim. Então tá tudo bem, porque eu vou me mexer? Tô ótima. Não é que tá tudo bem, porque o ego também, ele tem uma falta. A pessoa tá correndo atrás. Você já assistiu um filme chamado Poder Além da Vida? Não. Fabuloso. Ele mostra justamente isso. O rapaz era ginasta, ele estava num vidão, ele tinha todas as mulheres que ele queria, ele tinha todo o dinheiro que ele queria, ele estava indo bem na faculdade e ele estava prestes a ser campeão na ginástica também olímpica. Então, imagina, ele tinha uma vida perfeita. Vidão, Perfeita, aquilo que todo mundo sonha, né? Só que aí, ele começou a ter crises de ansiedade tão sérias que ele não dormia mais. Aí ele começou a entender que alguma coisa ia mal. Sim. E ele começou a ir numa loja de conveniência de madrugada e encontrava um homem que aconselhava ele. Ele admirava esse homem. E aí esse homem começou a falar. É antigo esse filme, então eu já vi. Esse homem começou a falar. No posto de gasolina. Exato. E aí chega uma hora que ele chega lá, não existe poço, não existe nada, não é? Eu vi esse filme. Era o subconsciente dele. O tempo todo, né? Verdade, muito bom esse filme. Então, na verdade, o seu subconsciente... Como chama mesmo? Poder Além da Vida. Poder Além da Vida, eu já vi. O subconsciente é Deus habitando em nós. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu tenho Deus. Aquele que está fazendo coisa errada não tem Deus. Tem um alerta nele, sim. Todo mundo tem uma semente de Deus, que é o subconsciente. E se ele quiser despertar, ele pode ainda, ele tem esperança de sair do ego e vir para Deus. E vir para a consciência. Mas para isso... Todo ser humano, ele tem que querer. É muito trabalho. Trabalho. Mas não é diferente também de uma pessoa que se considera boazinha, não. Porque a pessoa que se considera muito, muito boazinha, muitas vezes ela tem mais trabalho com o ego dela do que uma pessoa... Eu? Lu? Olha, eu sou... E eu tenho que falar isso porque é a base de tudo que eu sou. Como o mal, às vezes, ajuda, né? Eu sou filha de narcisista. Comprovado. Mesmo. Narcisista mor. E tudo que eu passei, não é... Porque, enfim, tudo que eu passei hoje me fez... Hoje eu consigo olhar para o lado... Para lá e falar, nossa, que bom que aconteceu isso comigo. Eu não teria construído quem eu construí assim. Só que por um grande momento, eu fui muito egóica, fui muito arrogante, eu tive muito... Mas eu achava que eu sou boa, sou honesta, sou maravilhosa, sou ótima profissional, nananã. Então, para eu poder cair, tirar do pedestal, foi muito mais difícil. E olha que eu me parecia aberta, liberal. Então, foi porque assim, difícil. O ego, tem gente que pensa que a base do ego é egoísmo. Porque assim, ser imagem e semelhança do ser humano é muita dor. Não viver a sua verdadeira natureza, viver nessa falsificação de natureza, na verdade é muita dor. Então, a dor é que faz a gente se tornar egoísta e egocêntrico. Quanto mais dor uma pessoa tem, mais egoísta e egocêntrica ela tem. Por isso que eu não uso mais classificações. Eu não diria que essa pessoa é narcisista. Eu diria que ela tem excesso de dor e falta de amor. É assim que a inteligência espiritual me ajudou a não classificar. Porque se eu classifico a pessoa,
verdade. Eu complico a minha relação com ela. Porque eu descobri um transtorno também que eu tenho, e tudo é isso, era falta de amor e excesso de dor. Quando eu entendi isso, eu comecei a me amar mais, e o transtorno foi ficando cada vez mais pra lá. Ele existe ainda, mas hoje eu sei quando ele chega, e eu despacho rápido. Perfeito. E não tenho mais tanto, não sofro mais. E cheguei num ponto em que eu tenho uma relação amorosa, assim, com a minha mãe, assim, sabe? Tipo, entendo perfeitamente o que aconteceu, também tá no processo, também teve, né? Desassociar disso. E é muito legal, quando a gente olha para essa situação e vê o lado bom da coisa, e é inteligência espiritual. Vou contar um caso aqui. Quando eu me separei, eu tive que morar na minha sogra. Me separei, casei com o João, estava construindo aqui, e a gente, vamos morar na minha sogra, e em um ano, na minha mãe, um ano a nossa casa fica pronta. Só que não levou 5, né? Porque levou um calote no meio do caminho, veio pandemia, enfim. E aí eu lembro que no começo a gente fica assim, triste, chateado, não sei o quê, mas depois eu falei, peraí, eu tô aqui, não tenho que lavar louça, não tenho que arrumar a casa. Foram pequenas coisas que eu fui olhando para todo o desconforto da minha vida. Tá horrível porque eu não tô na minha casa, vou na minha sogra. Minha sogra é uma pessoa boa, mas não tô na minha casa. Quando eu comecei a olhar para as coisas boas, bom, hoje eu não preciso mais ir na tarde trabalhar, hoje eu posso ir na academia tranquilamente, eu posso acordar 9 horas da manhã, eu posso... Então, quando eu comecei a enxergar as coisas boas, que apesar do turbilhão que eu estava vivendo, pós-separação, descobri um monte de coisa, eu estava me reconstruindo, eu comecei a olhar para essas pequenas coisas e isso me dava uma alegria de continuar vivendo. O que você está dizendo? Que você saiu do fechamento. Saí do vítima, Porque assim, a dor, ela é fechamento. Quando eu me fecho na dor, eu entro em ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão são só duas facetas da mesma moeda. Também acho. Exatamente. Então, seria isso. Desenvolver a inteligência emocional seria olhar de verdade, não ignorar o que realmente está ruim, que está te fazendo ruim, mas mesmo dentro dessa tormenta, encontrar uma coisa boa e valorizar aquilo. É isso? É porque assim, você sabe que é o seu ego que está na tormenta, não a sua alma. A sua alma não consegue entender que o seu ego está numa tormenta. É como se tivesse duas pessoas em você. Sim. Quando você consegue separar essas coisas, quando você não se vê só humano, só dentro da natureza humana, mas quando você entende que você tem uma natureza divina, você vai ver que o seu ego ainda está estribuchando em muitos aspectos. Mas você vai observar e ele vai falar, é o seguinte, hein? Eu estou te observando, mas eu não sou você. Você fica mais tranquilo na sua vida. Por exemplo, você passa por um problema, uma dificuldade financeira, uma perda, alguém que apunhalou, né? Alguém que fez alguma coisa, um amigo que fez alguma coisa que você não esperava, enfim. Em outros momentos, você reagia de um jeito, você se lamuriava, ficava que nem a Brigitte Jones, comia 3 quilos de sorvete e se jogava na cama. Né? Verdade. Agora, numa visão espiritual, você entende o que eu tenho para aprender com isso. E você fica olhando o seu ego, você fica observando o seu ego. Mas você já não é mais ele. Você já não se identifica mais com ele. Você usa um ego, mas você já não é mais um ego. Não é ele que te usa. Não é ele que te usa. Exatamente. Perfeito. Porque a gente também, uma vez eu perguntei pro meu terapeuta sobre o ego, e eu falei, eu quero matar o ego. Ele falou, não, o ego você não pode matar. Se você matar o ego, ele te nutre em algumas... Não foi a palavra nutrir que ele usou, mas ele é benéfico em algumas coisas para você. Ele não é benéfico, ele só é benéfico no sentido da identidade. Porque, então, onde que o ego pode ajudar? Por que eu não posso matar o ego? Deve matar. Só que assim, o que acontece? É assim, ó, vou explicar no que ele é bom e no que ele é ruim. Tá. Ele é bom porque assim, ó, você já viu um cachorro olhando pro espelho? Ele late pro espelho. Por que ele late? Porque ele acha que é outra pessoa. Ele acha que é outro cachorro. Ele não tem identidade, porque ele não tem ego. Porque o ego também confere identidade. Por que eu falo, eu sou Lucilene, eu sou melhor do que você? Aí você diz, eu sou Tatiane, sou melhor do que você. Isso que o ego é assim. Eu quero ser melhor do que os outros. Não é assim? O cachorro não, ele não acha que ele é melhor do que nenhum cachorro. Porque ele não tem ego.
Mas ele também não tem identidade. Ele não sabe que ele é ele. Então, Certo? a identidade é do ego. A identidade é do ego. Só que ela não precisa ser... E a essência é... A identidade primeira, né? Porque você nasceu, veja bem, você é um bebê, você não sabe quem você é. E te dão um nome e vão dizendo um monte de coisa pra você. Você vai criando uma identidade. Eu sou Lucilene, eu. Essa identidade individual. É o ego. Né? Essa identidade individual é o ego. Ela é boa nesse sentido, porque eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou. Mas aí, sabe qual é o meu objetivo? Me diluir em Deus. Eu não preciso mais ficar defendendo que eu sou a melhor e que eu sou melhor do que você. Eu posso abrir mão disso. Isso é abrir mão do ego. Quando eu entendo que o seu bem é o meu bem. Perfeito. Quando eu entendo que a minha vida, ela pode... Porque assim, a Bíblia diz que eu preciso perder a minha vida para ganhá-la. Como que eu perco a minha vida? Quando eu entendo que eu posso viver causas maiores do que eu. Então eu perdi a minha vida, porque eu perdi o ego. Eu perdi a correria de fazer sucesso, de ser importante. Eu perdi essa vida que está todo mundo procurando. Mas aí eu ganhei na essência. Não me enche mais os olhos também. Aí eu tenho uma alegria interna o tempo todo, 24 horas por dia. Isso é ganho. Perfeito. Então eu perdi a minha vida egóica, ganhei a minha vida espiritual. Agora sim eu sou alegre. O ego, ele busca felicidade, porque ele busca felicidade externa. A alma busca alegria. Ah, é diferente. Sim. E Paulo, ele dizia assim, eu tenho prazer na tribulação, porque a tribulação produz paciência, produz perseverança e produz fé. O cara tinha uma inteligência espiritual absurda. Nem a dor fazia ele pensar que a vida estava ruim. Ele falava, eu tenho prazer nas dificuldades, porque as dificuldades me fazem crescer e depois produzem fé na minha vida. E pronto. É verdade. Olha, cara, olha a visão espiritual que o cara tinha. Totalmente renovada pela inteligência espiritual. O cérebro dele era todo aceso. Ele via o sobrenatural. Ele estava preso, mas lá na prisão ele escrevia cartas para as igrejas. Por quê? Porque o ego dele estava numa situação que ninguém queria. Olha o preso ali. Ele estava marginalizado no ego. Porque todo mundo quer poder no ego. Mas na alma, ele era o homem. Quando ele aparecia barbado, acorrentado, lá na Fortaleza Antônia, aquele povo lá ia interrogar ele, aquele povo cheio de ouro lá, com as coroas na cabeça, eles tremiam quando eles viam Paulo. Eles tremiam. Paulo só estava preso porque queria, porque as prisões chacoalhavam e abriam. Uma vez a prisão abriu, estava Paulo e Lucas, se eu não me engano, quando a prisão abriu. Aí o carcereiro ia se matar. O carcereiro ia se matar porque falou, agora estou perdido, os prisioneiros vão tudo fugir, o que eu vou fazer? Paulo falou, calma, ninguém fugiu. A prisão abriu por milagre, mas ninguém fugiu, fica calmo, não tira a sua vida por isso. Olha isso. Paulo estava preso porque quis. Ele entregou a vida dele para a morte por uma causa maior. Porque a vida dele já estava dada. Ele ganhou a vida, ele perdeu a vida para ganhá-la. Então ele se deixou morrer quando cortaram a cabeça dele. E ele estava, o prisioneiro de Cristo estava preso porque queria. Porque havia poder sobrenatural suficiente para ele dizer, grade, saia da minha frente. E a grade saía correndo dele. Havia poder suficiente para ele falar, soldado, essa espada sua vira gelatina, e virava. Mas ele não usava o poder em causa própria, porque ele sabia que a causa era muito maior. Sim. Não é incrível? Incrível. Nossa. Ó, o Alex de novo. Alegria é um dos 24 atributos do caráter de Deus Pai. 24 atributos? Então, Alex, é muito legal ele estar falando isso, mas ó, esse tipo de classificação, o nosso ego ele vive de classificações. Por exemplo, tem um livro que fala as 5 linguagens do amor. Todo mundo ama, porque o ego gosta de classificação. O ego gosta de controle. E quando a gente classifica as coisas, a gente tem uma ilusão de controle. Então a gente fica colocando, Deus é Deus, não dá para classificar nada. Né? Deus é Deus. Não dá para classificar. Não dá para dizer nem que Deus é bom. Porque bondade é um atributo do ego ainda. E já cai ali nosso comecinho da live. Se somos imagem e semelhança de Deus e temos o bem e o mal e Deus criou tudo, ele não é só bom, ele é tudo. E tudo é tudo.
Não é? Isso é muito polêmico, porque tomara que as pessoas compreendam, né? Porque, na verdade, assim, Deus, e às vezes também Deus é Deus. Você nem compreender, mas é só assim, fica aí uma reflexão para, né? Deus é verdade. Faz a pessoa pensar, né? Além da casinha. E chegar a ter uma outra compreensão. Exatamente. Deus é Deus. Deus não é bem nem mal. Ele vai além do bem e do mal. Até porque o mal está a serviço do bem. Então, quanta coisa a gente passou na vida que não sei chegar aqui. Se não fosse aquelas pedras lá, eu não teria construído o meu castelo. Então, o que é mal? A Barra Jacques fala isso. O que é mal e bem? Mal e bem não existem. Está tudo a serviço. Você que pega a quantidade correta. Nós conceituamos tudo no nosso ego. Nós damos nomes a tudo, porque é uma forma de tentar controlar tudo. Que você coloca nas caixinhas, você categoriza, fica fácil de controlar. É o famoso dividir para controlar. Exatamente. Para não dar, acho que é isso, né? Exatamente. Sendo que a única forma de ter paz de verdade é ter fé. É acreditar que aconteça o que acontecer, Deus ainda está no controle, porque eu não estou. E quem é que vive plenamente assim, em Deus, sem o ego? É possível? Você já está nesse ponto? Olha, eu estou num ponto. Em que ponto você eu estou num ponto em que eu me alegro bastante já. Porque as dores eu já não vejo, por exemplo, vou contar uma fragilidade minha e eu não me importo. Isso também é crescimento. Quando a gente consegue falar, né? Sem dor, porque assim, ó, eu tenho uma saúde muito boa, mas eu já fiz 3 cirurgias no olho direito e uma no esquerdo, né? Então, olho é uma questão para mim, né? Uma questão de cuidado. Dia desses, eu estava com meu marido, nós temos um sítio pertinho de onde a gente mora, né? E a gente estava lá no sítio e isso faz uns 20 dias. Eu bati o olho num galho. Nossa. Sim. Que perigo. Imediatamente embaçou tudo. Eu sabia que tinha acontecido uma coisa grave. Olha, a última cirurgia que eu fiz, o médico, ele ia me olhar toda hora, porque ele viu que eu estava com bastante medo, né? Só que dessa vez, eu percebi que tinha afetado a minha córnea. Eu sentei, meu marido ainda estava lá mexendo com umas coisas lá. Eu sentei e falei para ele, olha, machuquei o olho e foi uma coisa grave, era um domingo. Eu falei para ele, mas é domingo e o médico não vai, o meu médico, eu tenho o WhatsApp do meu médico, né? Mas eu falei para ele, ele não vai conseguir, ele não vai me atender provavelmente no domingo. Eu vou ter que esperar até amanhã. E dessa vez eu escolho não mergulhar no medo. Por quê? Você já percebeu que existe uma tendência de que as questões aconteçam numa mesma área da nossa vida? Sim. Por quê? Para a gente poder aprender. Para a gente poder perder o medo naquela área. Porque senão ela vai nos segurar ao crescimento. Sim. Essa área do olho, eu ainda tinha medo. E Deus me permitiu. Então eu não fiquei assim, ai, por que eu não tomei mais cuidado? Eu sou uma pessoa cuidadosa. Você não se culpou. Eu não me culpei. Por quê? Aquilo tinha que acontecer para que eu crescesse. Por quê? Eu sou cuidadosa. Foi um acidente. E por que aconteceu com o olho, de novo? Eu sentei ali e pensei tudo isso naquela hora. Sim. Foi um acidente, eu não vou me culpar. E dessa vez eu não vou mergulhar no medo. Eu vou ter fé. Perfeito. E aí, eu dormi tranquilamente. Quando eu cheguei no médico na segunda-feira, ele só conseguiu me atender 4h30 da tarde, na segunda-feira. Mesmo sendo uma emergência, porque o consultório dele é lotado. Aí ele falou para mim, Lucilene, como que você tá até agora? Você tomou algum remédio para dor? Eu falei, não tomei nada. Ele falou, isso é muito diferente, porque com essa dor que você tá aí, as pessoas vomitam. Com a dor que você deveria estar. Olha a calma que eu fiquei. Eu fiquei tão tranquila. Mas você estava com dor? Eu deveria estar, porque a minha córnea foi muito grave a batida. Entendeu? Não foi uma batidinha que a córnea ela se auto-regenera. Só que foi uma batida tão forte que tirou uma lasca da minha córnea. Então, essa dor, imagina, qualquer cisquinho que vai no seu olho, ele falou, como é que você está em relação à dor? Você tomou remédio? Eu falei, não. Ele falou, essa dor que você está aí, tem gente que vomita com esse estado que a sua córnea está, tem gente que vomita de dor. Nossa. E eu aguentei.
Ou seja, alguma coisa dentro de mim me deu força para entender que Deus estava no controle da situação, estava tudo bem. Ele falou, a sua córnea vai se recuperar, mas exige muito cuidado, e é incrível que você não estivesse gritando de dor. Porque você não entrou na energia do medo, não. Você confiou. Eu confiei que estava tudo bem. E você não se culpou, ou seja, medo e culpa. Sensações, energias baixíssimas. Do ego, que você não teve, então o seu corpo mesmo, porque você não vibrou baixo, já estava se regenerando. Se regenerando. Gente, que loucura. Cuidou. Isso é espiritualidade mesmo. Então, eu tenho visto em mim sinais, eu não vou dizer para você que eu sou perfeita, que eu sou a pessoa. Eu tenho visto em mim sinais de crescimento nítido. A falência que nós vivemos, a reação que nós tivemos foi de acreditar plenamente. E o que nós vivemos hoje é infinitamente mais rico do que... Nós vivíamos bem, nós éramos prósperos financeiramente, mas hoje a prosperidade que nós temos é absurda, porque nós temos água mineral no quintal. Nós compramos um sítio agora que tem 5 fontes de água que estão lá derramando 24 horas por dia. Tem cachoeira. Nós estamos vivendo uma prosperidade que o dinheiro não compra, porque energeticamente a água, né, já sabe o que significa. É uma coisa impressionante. Desde que a gente mudou, a gente está vivendo uma prosperidade que a gente vivia uma qualidade de vida muito boa, mas depois que a gente cresceu espiritualmente, Deus nos deu uma prosperidade que vai além do que o dinheiro pode dar. Nós aprendemos a ser gratos por coisas, né? A nossa inteligência espiritual cresceu. Logo, a nossa prosperidade também cresceu. E com o mesmo dinheiro, vamos dizer assim, que Deus fez a restituição para a gente tinha 5x. E hoje nós temos de novo 5x. Mas com esses 5x, ele equivale a 20x. Mais. Você perdeu tudo, foi isso? Perdemos tudo e ainda ficamos com uma dívida milionária. E nos levantamos de tal forma que a gente olha e fala assim, como que foi? Não sei. Não dá para explicar. Só sei que hoje nós temos uma casa maravilhosa lá em Santo Antônio do Pinhal, num residencial. A gente tem uma qualidade de vida absurda. Depois da pandemia, eu comecei a trabalhar muito mais. Meu marido também, que ele trabalha com vendas. E a gente comprou esse sítio, que foi assim, sabe quando uma coisa vem para sua mão, a gente não estava esperando. Deus falou, toma, é seu. Ele correu atrás da gente, sabe? É assim, tem acontecido coisas na nossa vida que não são normais. Eu tive um mestre na religião que eu segui, eu sou espírita desde 2000, desde criança, na verdade, nunca gostei do que eu aprendi, mas enfim. E aí, desde 2005, praticante, 12 anos na igreja espírita e tal, e aí eu entendi que eu não quero mais estar numa igreja. Eu já entendi a espiritualidade como um todo, eu prefiro seguir sozinha. Enfim. E aí, esse mestre falava assim, ele era rico, ele é rico. E ele falou, sabe como eu fiquei rico? Quando eu comecei a me autoconhecer, a trabalhar a espiritualidade, aí o dinheiro se apresenta de um jeito que você não corre mais até ele. Você tem que se preocupar em ser um jardim para que as borboletas cheguem. E aí ele falou que a prosperidade não é ter o dinheiro, pode ter prosperidade em muitos aspectos da vida, né? Sim. E aí ele falou que só através do autoconhecimento, da espiritualização, independente de religião, a pessoa chega na riqueza. Exatamente. Porque assim. Mas aí tem também um contraponto e talvez pode perguntar, mas quantos ricos aí são ateus ou não frequentam a igreja, não são espiritualizados? Também tem esse outro ponto. Mas eles só têm o dinheiro. Eles não têm a prosperidade financeira. Não é outra história. É outra história. A prosperidade financeira é outra história. E se colocar a serviço também do que há de vir, né? Você contando essa coisa do seu olho, eu lembro que eu tinha uma manchinha na minha perna que estava só crescendo e virando até uma verruguinha, um alto relevo. E eu falei, isso aqui pode ser um câncer de pele, né? Fui estudar, fui no médico e realmente era alguma coisa que eu tinha que tirar. Eu falei, não é possível, não quero, não vou entrar na faca, já fiz uma cirurgia na coluna, não quero mais. E aí eu orei, foi espontâneo, assim, esfreguei as minhas mãos, voltei assim e falei o seguinte, Deus, eu converso com Deus assim como se fosse o seguinte, Deus, sim, eu tô com isso aqui na minha perna. Se realmente for uma coisa, um câncer, alguma coisa assim, me dê sabedoria, discernimento, tranquilidade,
ilumine meus caminhos para que eu possa entender aonde eu vou procurar e resolver isso da melhor maneira possível. Se for caro, que você me coloque oportunidades para eu ter o dinheiro. Se eu tiver que passar por isso, ok. Eu aceito e eu passo sem o menor problema. Mas se realmente não for, que tire isso aqui. Se você realmente tem o poder, se eu tenho merecimento de receber a cura, que eu estou pronta para o que há de vir. Tanto receber a cura do nada, quanto fazer o que tem que fazer. Passar pelo câncer. Uhum. Lu, eu juro por Deus, no dia seguinte, cadê a bolinha? Uau. Sumiu. Assim. Uhum. Então eu conto isso, alguns falam assim, e foi um meio assim pra mim, porque foi uma oração tão verdadeira, tipo, me prostrei, essa é a palavra, né? Prostrar, e falei, tô aqui prostrado, o que você é o perder o controle. Perder o controle. Deus responde a isso. Foi mágico. Porque a dor te desegoificou. Quando você ficou sem ego, o poder já vem. O poder de Deus vem. Então, esse estado, essa história que você contou, que eu contei, é um exemplo, então, de não deixar o ego agir. Exatamente. Deixar a o sofrimento, a dor, ele é um grande megafone de Deus. Porque naquele momento que você está passando por alguma coisa, você não quer estar vestido com a melhor roupa. Você não está pensando em comprar nada. Você só quer ser curado. Se livrar. Então, muitas vezes a gente precisa viver uma grande dor, né? E assim, exatamente o amor de Deus, porque o amor de Deus, porque quando a gente fala assim, eu amo você, Tatiana, eu gosto tanto de você, a gente pensa que o amor é isso. O amor de Deus, amor mesmo, porque Deus, ele não ama, ele é amor. Então, ele permite circunstância na nossa vida, né? Porque a gente pensa assim, eu amo meu filho, eu não quero que ele viva dificuldades. Aí a gente fica super protegendo as crianças e elas não crescem. Deus e aí vivem outras dificuldades. Sim, exatamente. Deus não tem filho super protegido. Ele permite a gente viver todas as circunstâncias. Porque amor é isso. É isso. Deixar o outro se construir. Exatamente. Né? Que a gente um ferro só é um ferro. Por quê? De tão forjado que ele foi ali, no quente, no frio, no quente, no frio, no quente, no frio, né? O Alex, quando eu aprendo ou escolho andar a segunda milha, eu venço o ego, que me corrijam se não tiver nada a ver com o que eu falei. Não, acho que é isso mesmo, né? Quando eu aprendo ou escolho andar a segunda milha, eu venço o ego. O que você quer dizer com segunda milha? Mas eu acho que explica você aí, Alex, o que você quer dizer com segunda milha? Eu entendi do meu jeito aqui, não sei. Mas é muito, muito louco esse ponto, né, que a gente está vivendo, assim, porque eu lembro que antes de eu conhecer em 2005, eu acho, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, que negócio de fé é? Eu vou contar aqui porque eu já contei, já estou bem resolvida com isso. E olha o que aconteceu. Em agosto de 2013, eu fui abusada sexualmente, aos 23 anos, na rua, assim, e emocionalmente pelo namorado que estava comigo. Então, um seguidinho de outro. E o abusador falou assim pra mim, ficou 2 horas comigo. Ele falou assim, sabe por que está acontecendo isso com você? Porque você não tem Deus no seu coração. Ele falou isso pra mim. E eu tinha que ficar cabeça baixa, que eu podia olhar pra ele. É por isso. Imagina, você tá numa situação daquela, com 23 anos, eu tava toda encapotada, tava frio, eu não tava de piriguete na rua. E ele falou isso pra mim. Dali, olha, um abusador falar isso pra uma menina, que tá acontecendo isso porque eu não tenho Deus, eu comecei a me questionar. Meu Deus, será que eu não tenho Deus mesmo? E eu descobri que eu não tinha. Foi através do estupro que eu desenvolvi, que eu fui atrás de uma religião e fui procurar religião. E fui em várias. E fui para o kardecismo, porque ali eu tinha me encontrado. Passou muitos anos a religião, fui para o espiritismo, né? Eu frequentei a União do Vegetal. Eu bebi ayahuasca durante uns 12 ou 13 anos. Conhece a ayahuasca? Eu já ouvi falar. Bebi, casei, tive meus filhos, e a ayahuasca me ajudou muito. É uma bebida natural, que os índios consagram, né? Não tem nada de alucinógeno, é enteógeno. As pessoas que não estudam direito ficam falando besteira. Mas ok. E ali,
E aí, eu pedindo, né? Me separei dessa pessoa, encontrei o pai dos meus filhos e um dia eu falei assim para ele, eu queria tanto ter fé. Todo mundo fala de fé, que é bonito, não sei o quê. O que é fé? Eu acho tão lindo aquelas pessoas fazendo as orações, pegando o texto. Então já tá mal, né? Mas pegando o texto, fazendo oração. E eu queria sentir o que era fé. Eu coloquei essa palavra. Ele falou, você quer sentir o que é fé? Eu vou te levar num lugar. Ele me levou na União do Vegetal lá em Arujá, que comunga ayahuasca, que é o mesmo Santo Daime comunga.